Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Renato mais uma vez para mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje a gente vai estar fazendo uma revisão de alguns conteúdos que a gente trabalhou durante esse primeiro semestre. Nesse primeiro semestre a gente definiu alguns conceitos, a gente trabalhou com algumas diferenças, né? E de início o professor vai estar falando a respeito do IDH. IDH que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E para a gente saber se um país, às vezes, ele é desenvolvido ou está no processo de desenvolvimento, alguns indicadores são fundamentais, que é a saúde, a educação, a renda, né? Fatores que vão definir, né, se o país é ou não é um país desenvolvido. Quando a gente fala, né, sobre países desenvolvidos, a gente vai perceber, né, uma certa hegemonia dos países da Europa, né, porque lá surgiram os países que fizeram um processo de colonização. E a maioria dos países que foram colonizados, né, são países que até hoje vêm sofrendo com problemas relacionados à saúde, à educação e também na questão de renda. Então a gente tem uma hegemonia de países que são, né, que conseguem ter bons indicadores que se encontram hoje na Europa. Outro fator muito importante que a gente também desenvolveu e trabalhou com vocês durante esse primeiro semestre foi algumas definições de países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, né, países do norte, países do sul, né? Tudo isso aí a gente trabalhou com vocês, né? Mas qual que é a diferença, né, de países do norte, que às vezes são considerados em algumas leituras, em alguns textos dentro da geografia, são países que fizeram um processo de colonização e, de certa forma, eles são mais desenvolvidos que os países que são considerados países do sul. Se a gente pegasse o globo terrestre e dividisse ele no meio, a gente ia perceber que a maioria dos países que estavam ali naquela parte sul são países que estão em processo de desenvolvimento. Antes da gente falar sobre o efeito da globalização dentro dos países subdesenvolvidos, é muito importante a gente estar comentando, né, sobre essa integração econômica mundial que acontece no mundo, que vai ser a troca de mercadorias, né, a influência dentro da cultura, fatores econômicos e políticos que estão totalmente relacionados a esse sistema chamado globalização. Um fato muito importante que a gente vive dentro desse sistema chamado globalização é a terceira revolução industrial, que vai ser a acessibilidade a mercadorias e também a informações. Para vocês terem ideia, a gente consegue informações hoje em tempo hábil, né? O que está acontecendo lá na China, a gente consegue entrar aqui na internet e saber o que está acontecendo lá. É só um exemplo, né, de como, né, o mundo hoje ele está interligado. Outro fator muito importante é a troca de mercadorias. Se a gente quiser comprar um produto hoje, né, um produto que às vezes não era acessível para nós ou que demorava aí meses e meses para estar chegando, né, hoje a gente tem uma acessibilidade mais rápida, né? Às vezes a gente já tem o produto aqui dentro do país, e quando a gente fala que às vezes a gente já tem um produto aqui dentro do país, leva a gente a refletir, né, que alguns países, né, desenvolvidos, eles acabam instalando suas empresas dentro de alguns países para estar explorando, né, tanto a questão da mão de obra, quanto a questão também da matéria-prima. A intenção dessas empresas realmente é explorar tanto a matéria-prima quanto a questão da mão de obra. Pensando nisso aí, pessoal, tem essas atividades que vocês vão estar realizando para mim aí. Essa atividade serve como parâmetro para eu estar sabendo se vocês realmente têm conhecimento a respeito do assunto ou não. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Um abraço e até a nossa próxima aula.